E o nosso convidado do Estilos Entrevista é o cardiologista Márcio Barbosa, que além de ser médico, também é atleta. E vamos conversar com ele, saber um pouco mais sobre como é vivenciar esses dois lados da sua vida. Doutor Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite. Você, como sempre, muito gentil comigo. E para mim é uma honra participar do teu programa. Doutor Márcio, quando foi que você decidiu seguir a carreira médica? Então, assim, eu acho que eu decidi seguir a carreira médica no dia 25 de março de 73, o dia que eu nasci. Porque eu nasci numa casa que tinham dois médicos, meu pai e minha mãe. Então, acho que indiretamente ali começou a semente da medicina a ser plantada. Mas eu não vou te dizer que eu passei toda a minha vida dizendo que eu ia ser médico, porque eu estaria mentindo para você. Durante a minha formação estudantil e tudo, lá no colégio, eu cheguei a falar que ia ser técnico de computação, queria fazer ciência de computação, estava começando esse negócio de computador, não sou tão velho assim, mas estava, né? E administrador de empresa, empresário. Mas no final, acho que dentro de mim sempre tinha a história de querer ser médico. E eu tinha uma vontade de ser médico e seguir, depois quando eu assumi aquilo, e seguir os mesmos passos do meu pai. Eu queria ser médico para ser cardiologista, fazer o que ele fazia. Então, o seu pai, que é o cardiologista Bonifácio Barbosa, foi a sua inspiração? Sempre. Meu pai sempre foi minha inspiração. Tanto como cardiologista, como homem, como pessoa, como pai, sempre foi. Claro que minha mãe também foi inspiração para mim. Dizem que eu tenho um temperamento muito parecido com o dela. Minha mãe era uma pessoa muito tranquila, muito serena, assim, gostava muito de fazer amizades, e eu tenho esse lado. E era médica também. Mas no sentido da cardiologia, meu pai é o melhor cardiologista que tem. Sempre foi. E ele lhe cobra muito? Ou lhe cobrava ou continua lhe cobrando? Não, eu nunca tive nenhuma pressão do meu pai para fazer medicina, nunca. Ele sempre me deixou muito à vontade para escolher o que eu quisesse fazer, né? Mas que o que eu fizesse fosse bem feito. Quando eu fiz medicina, ele me chamou, me deu alguns conselhos. Me cobrava sim, me cobrava para eu ser um bom estudante, porque isso ia me fazer um bom médico. E quando ele foi meu professor, ele cobrou bastante na questão do horário, eu morava com ele e ele não queria que ninguém me acordasse para eu chegar no horário. Então ele saía para a faculdade para dar aula para mim e ele queria que eu acordasse sozinho para eu chegar no horário. E aí ele saía, me estava dormindo, minha mãe ia lá me acordar rapidinho, acorda que teu pai já foi te embora. Mas graças a Deus eu nunca deixei buracos para ele reclamar de mim, não. Doutor, o que a gente sempre lê, né, e muitos dos médicos falam, é que a hipertensão arterial hoje é uma das doenças que preocupam muito, né? E vocês, como profissionais, como tem sido esse tratamento junto aos pacientes? Então, a hipertensão arterial, ela é uma doença, de fato, muito prevalente, né? A prevalência da hipertensão arterial nos adultos acima de 18 anos gira em torno de 20 e poucos %. E quanto mais velha a pessoa vai ficando, essa prevalência vai aumentando ainda mais. E a hipertensão arterial, ela está diretamente relacionada às complicações cardiovasculares, né? Que são as lesões em órgão-alvo. Coração grande, são as miocardiopatias hipertróficas, as doenças coronárias, né? E também AVC, problemas de visão, problemas renais, por aí vai. Então a hipertensão é uma doença que por si só ela é perigosa, mas ela, além disso, ela contribui para o aparecimento de outras doenças. E aí você acaba que tem que ter um controle muito grande sobre a hipertensão, e aí não é só tomar o remédio. Não adianta só eu passar o remédio. Você, como paciente, tem que contribuir, né? O que o médico pode te oferecer? Ele pode te oferecer uma medicação para você tomar e pode te orientar o que você fazer. Mas quem tem que fazer na prática é você. Você que tem que cuidar da sua alimentação, você que tem que cuidar da sua atividade física, você que tem que cuidar do seu peso, né? E aí você tem outros fatores que estão associados. Por exemplo, o cigarro, né? O cigarro também é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. E é um fator de risco absolutamente modificável. Você pode parar de fumar, né? Obesidade também é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Você pode deixar de ser obeso, né? Uma questão de vontade. Não é fácil, mas você consegue perder peso e ter uma vida muito mais saudável. Vida sedentária, que está bem de braço dado com a obesidade, também é modificável. Meu pai tem 78 anos e faz atividade física 3 vezes por semana, né? Eu faço atividade física todo dia.
Então, a atividade física é importante. Estresse. Ah, doutor, minha vida é um estresse só. É difícil controlar estresse porque cada dia a gente tem que lidar com mais problemas. Só que aí, para você controlar o estresse, você tem que procurar fazer coisas que te deixam relaxado. E a atividade física é uma delas, uma caminhada, litorâneo. A gente tem como é que se diz aí, uma orla maravilhosa para você se exercitar. Vai caminhar um pouquinho, você é bom para o corpo e para a alma. Já que você falou na questão de exercício, de esporte, o Dr. Márcio Barbosa é cardiologista e, como eu falei no início, é um atleta. Como foi que você se dedicou ao esporte? Então, desde cedinho, meu pai e minha mãe sempre estimularam a gente a praticar esporte na escola. E o esporte que eu comecei a fazer e me identifiquei desde novinho foi o judô. Eu luto judô desde quando eu tenho 6 anos. Eu vou completar 50, então já vão 44 anos aí, né, de esporte. Claro que teve algum período da faculdade, da formação acadêmica, que eu me afastei do esporte, não do esporte em si, da filosofia do judô, isso não, porque tu sempre carrega contigo. Mas dos treinamentos dentro do tatame, eu me afastei um tempo, quase uns 15 anos eu passei sem competir. Depois que eu já estava estabelecido e tudo, eu voltei para o judô para praticar, porque eu já estava ficando obeso, já estava ficando hipertenso, acabei voltando para fazer atividade física, e a minha atividade física de preferência era o judô. E aí as competições acabaram vindo como consequência. Eu nem sabia que existem as competições de veteranos, que são as pessoas acima de 30 anos já entram como veterano. E a cada 5 anos vai aumentando. Assim, eu sou, por exemplo, veterano 4, M4, que é entre 45 e 49. E aí você vai na sua faixa etária, no seu peso, vai disputar com o pessoal de todos os lugares. E aí tem campeonato brasileiro, tem campeonato mundial, tem campeonato de todo tipo, pan-americano, sul-americano. E aí a gente passa um tempo da vida também viajando para lutar, perdendo peso para competir, bater, subir na balança e fazendo novas amizades. E principalmente cultivando a saúde. Agora, o Dr. Márcio é bicampeão mundial do judô veteranos. Como foi conquistar mais essa vitória? Então, como eu falei, assim, as competições foram aparecendo e em 2017 eu participei do primeiro campeonato mundial de judô de veteranos, que foi na Itália. Eu fiz boas lutas, mas fiquei em 9º. Aí em 2018 o campeonato mundial foi em Cancún, lá no México, e eu ganhei. Eu fui campeão mundial em 2018. Uma conquista muito bacana e tudo. A gente às vezes nem tem muita dimensão do que está fazendo, sabe, assim. Depois voltei, perdi mais uns 2, e esse ano eu tive a felicidade de ganhar de novo, né? Foi na Polônia e foi um momento de extrema felicidade, claro, mas de um orgulho muito grande, porque é uma superação. Você trabalhar, a gente trabalha, eu trabalho de manhã, tarde, de noite, sobreaviso, final de semana, e você acaba que tem que cumprir todas essas lacunas e ainda ter uma vida de atleta profissional sem o salário, né? Então, assim, é um motivo de orgulho, porque como eu falei para os meus amigos e tudo, para você ser considerado o melhor do mundo, assim, não quer dizer que ninguém me ganhe, mas quer dizer que naquele dia, onde foi feita a seleção deles, os que estavam lá, eu acabei sendo melhor do que eles. De repente, no outro dia, juntasse tudo de novo, talvez eu nem ganhasse. Então, assim, para você ser considerado o melhor do mundo, em qualquer coisa que seja, não é fácil. Então, você tem que ter orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da conquista que eu tive aí. E, como eu falei, assim, ninguém ganha isso sozinho. Você ganha isso com treinamento, com os colegas da academia, com o professor que te dá aula, que é meu técnico desde quando o mundo é mundo. E por aí vai. É uma soma de fatores. E, graças a Deus, dessa soma, deu tudo certo naquele dia e eu ganhei. E como é que ficou o coração quando saiu o resultado? Então, tem que estar preparado, né? Foi uma emoção muito grande. Durante a luta final, que foi contra um finlandês, você não fica pensando, pô, eu vou ganhar. Você quer ganhar, você está ali concentrado. Depois, na hora de subir no pódio, aquela história de tocar o hino, longe de casa e tudo, aquilo mexe um pouco com o coração da gente, a emoção. Você fica, de fato, muito tocado com tudo aquilo. De repente você imaginar que assim, não teve transmissão em TV aberta, mas teve transmissão e que todo mundo que estava assistindo estava te olhando, recebendo uma medalha, é uma coisa que a gente pensa e o coração dá uma disparada assim. Agora, doutor Márcio, com toda essa experiência, que recomendação você diz para os jovens médicos, né, que estão iniciando a carreira agora? Eu acho que o que eu vou falar parece até meio clichê, mas não é. Se você entrar para fazer medicina ou qualquer profissão que seja,
pensando em ficar rico, em só ganhar dinheiro, você não vai ser um bom profissional. Então, o conselho que eu dou para quem está entrando na medicina é que estude, aprenda o máximo possível sobre o máximo de coisas que você puder, né? Na sua área de atuação, um cardiologista tem que ter um conhecimento amplo sobre as doenças cardíacas, mas tem que ter um conhecimento amplo sobre tudo, porque eu vou lidar com pessoas. A pessoa vai no meu consultório, não vai querer saber de conversar só sobre cardiologia. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai ter um relacionamento médico-paciente, mais pacientes você vai ter. Então, assim, se você se preocupar só em ganhar dinheiro, não é legal. Claro que o dinheiro vai vir, é muito ou pouco, isso é muito relativo. O que é muito para você pode não ser muito para mim e vice-versa. Então, o primeiro passo é estudar, se dedicar muito. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que se dedicar muito. Não adianta se dedicar pela metade. Aí eu falo muito para meus filhos, o mundo está cheio de gente nota 7. Tá, não tenho nada contra você ser nota 7. Mas quanto mais gente tiver naquela faixa de nota 7, menos oportunidade você vai ter, porque você vai ter que dividir com muitas pessoas, né? Então você precisa se dedicar para ter um diferencial para as pessoas confiarem mais em você, ou como jornalista, como produtor, como médico, como qualquer que seja o seu negócio. Se você tiver uma coisa diferente, pode ver. Você vai num restaurante, tiver um garçom que te atende diferente, aquele garçom bem ali vai chamar a tua atenção, porque ele faz uma coisa diferente, né? Às vezes até no sinal. Outro dia tinha um cara que vendia água no sinal aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Ele vendia água, ele servia água na bandeja e estava de gravata. Todo mundo comprava água com ele, porque ele fazia uma coisa diferente. Ele não era igual à média, ele faz diferente. Então, procure fazer uma coisa diferente, ser um pouco melhor do que a maioria para você acabar se destacando. Doutor Márcio, muito obrigada por esse bate-papo e quero mais uma vez lhe parabenizar pela conquista. Valeu, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e precisando, estamos às ordens.